O promotor de justiça Sérgio Harfuch, que atua em ações que envolvem atos infracionais cometidos por adolescentes, é o nosso entrevistado de hoje aqui no Tribuna Livre. Doutor Sérgio, o que pode ser feito aí para que o índice de violência, principalmente nas escolas, possa ser reduzido, já que tivemos aqui em Campo Grande há poucos dias uma morte que envolveu 3 jovens, inclusive a vítima, não é, a Luana, de 15 anos, mãe de uma bebê. Bom dia, é um prazer novamente recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia ouvintes. Essa é uma resposta que nós temos tentado oferecer já pelo menos há 5 anos, desde que assumimos a infância e juventude, quando observamos que havia um número elevado de jovens, de adolescentes morrendo e matando quando eu era promotor do júri. Percebemos que pelo menos de cada 10 júris, 6 deles tinham um adolescente morto e um jovem de 18, 19 anos matando. Hoje nós percebemos isso com uma certa exposição por conta de câmeras, e isso me impressiona, porque parece que hoje só tem valor aquilo que a gente vê por vídeos, sendo que os números mostram algo muito preocupante, e eu faço questão de, sempre que ter oportunidade, acentuar. O Brasil, pelo mapa da violência, é o 4º país no mundo em morte violenta de jovens. É o 4º país, perde para o Iraque. Isso significa que, apesar de termos uma lei que é citada mundialmente, como o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, isso não está tendo efeito. E onde isso começa, a opinião que eu tenho é que é dentro de casa. Nós desautorizamos os pais, formamos mal os pais, em nome de uma liberdade sexual, toleramos a promiscuidade a nível de um estímulo precoce. A adultização de crianças tem feito com que elas tenham relações sexuais mais cedo, de forma irresponsável. Já está provado que eles não tomam qualquer cuidado e estão gerando filhos. Junto com isso, o consumo de drogas, o consumo de álcool, esses fatores somados têm gerado e levado à morte. A escola ainda é um último reduto onde se espera que haja qualquer transmissão de valor, mas como a escola vai poder suportar aquilo que está vindo das casas, já que os seus pais estão terceirizando a educação dos seus filhos? E o que nós estamos tentando pela 27ª Promotoria, já não pela 27ª Promotoria, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, a nossa administração superior tem trazido todo o apoio a esse projeto. Estamos oferecendo subsídios às escolas, de forma, numa parceria, e nisso há um professor dentro da promotoria, há um assistente social dentro da promotoria, lidando com o assunto dentro da escola, antes de ir para a delegacia, antes de ir para a rua, para a boca de fumo, porque a evasão escolar tem exposto esse grupo, esses jovens abaixo de 18 anos. A escola não é o primeiro ambiente de educação, é a casa, é o lar. Uhum. Mas os pais não têm sido bem orientados e fazem filho como querem, não respondem pelos filhos que têm, ou são os avós, ou são terceiros, ou então simplesmente colocam em abrigos, em lares. Isso tudo tem que ser, de alguma forma, resgatado, tem que ser revertido, e nós estamos tentando fazer isso a partir da escola, valorizando o educador, valorizando o bom educador. O professor dentro da sala de aula é a autoridade. Aqueles alunos que ali estão vão aprender a respeitar o professor. É evidente que não estamos falando de autoritarismo. Não estou falando daquele professor que se sobressai. O autoritarismo é o abuso da autoridade. E estamos tentando também reeducar educadores. Estamos contando com parcerias significativas. Esse projeto vem se desenvolvendo há algum tempo e pelo ano de 2012 passou por provas de fogo em todos os segmentos, todos os sentidos, juridicamente inclusive, e foi aprovado. Este projeto está aprovado no Ministério Público, está lá no site, como gestão estratégica, foi aprovado no COPEDUC, a Comissão Permanente da Educação, no Grupo Nacional de Direitos Humanos, são promotores do Brasil inteiro, indicados pelos seus procuradores gerais de justiça. Isso foi em Canela, do Rio Grande do Sul, em dezembro do ano passado, foi aprovado com louvor. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado, numa audiência pública presidida pelo senador Paim, foi exposto na USP,
e a USP vai estar, um dos editores que tem vínculo com a USP, vão estar também levando isso para outros rincões do país. Esse projeto é simples, ele simplesmente trata do quê? De resgate de respeito e autoridade dentro do ambiente escolar. O diretor é o responsável pelo ambiente escolar. E isso é com a participação dos pais. Não há aqui ato infracional, são atos de indisciplina. Esses atos de indisciplina são revistos dentro da própria escola. Quebrou, conserta. Sujou, limpa. Ofendeu, retrate-se. Tudo a nível administrativo, dentro da escola e com a orientação dos pais. Isso tem reduzido significativamente o segmento desse tipo de problema para as delegacias e, consequentemente, para a judicialização. Isso aí, tem algum projeto, alguma experiência já feita, tal, com relação a esse projeto que o senhor falou aí, que o senhor citou aí, dar mais autoridade, né, à direção da escola, a relação de escola com família e tal. Tem alguma experiência já feita que deu certo? Há 15 anos atrás, nos idos de 97, 98, 99, quem morou em Ponta Porã, especialmente ligado à educação, experimentou isso de perto. Nós já iniciamos esse projeto que, na verdade, foi uma escuta de educadores e de gestores. Estávamos recém-chegados em Ponta Porã, o índice de evasão era elevadíssimo, o índice de violência também, era comum pegar um aluno armado dentro da sala de aula. E ouvindo esses educadores e esses gestores, foram traçadas medidas de urgência, que atende a todos, aquilo que eu chamo de responsabilidade compartilhada, desde o Estado até o próprio adolescente, o próprio aluno, com a perspectiva de que o ECA sempre orientou que a criança e adolescente não tem apenas direitos, mas tem também deveres, e isso foi reforçado pelo Código Civil 12 anos depois, além da Constituição Federal. E quais são esses deveres? Pelo que a lei estabelece, no artigo 1634, inciso 7 do Código Civil, diz que é exigível do adolescente, da criança, respeito, obediência e serviços próprios da sua idade e condição. Se isso é exigível, logo é um dever dele. Quer dizer, a gurizada não tem a escolha de não estudar. Isso não é uma escolha dele. Ele tem o dever de estudar, assim como o Estado tem o dever de oferecer vagas tantas quantas sejam procuradas. Ele não tem a escolha de obedecer os seus pais. Isso é um dever dele, obedecer os pais, respeitar, no caso, professores, educadores, e isso nós estamos orientando pelo que o próprio ECA estabelece. Mas, doutor, a gente nota que a questão da segurança hoje nas escolas é grave e urgente. O senhor, como é que faz para resolver o problema da segurança na escola? Por exemplo, eu tenho sugerido a presença de autoridade policial nas escolas. O senhor acha que isso resolve ou termina atrapalhando mais ainda? Uma coisa já é demonstrada. O caos se estabelece onde o Estado se omite. Se nós estamos vivendo um nível de violência que exige a presença policial, num primeiro momento, em torno da escola. Porque dentro da escola eu tenho o diretor. Quando esse diretor tem perfil para ser diretor? Porque o que eu tenho percebido é que muitos diretores estão ocupando aquele cargo porque é amigo lá de alguém, ou porque está afim só de receber um percentual a mais. Porque foi eleito, né? Porque foi eleito, infelizmente. Aí vem quem tem ganha aquela simpatia, independente dele ser competente. Alguns diretores não são competentes para a função de gestor. Pode ser um excelente educador, mas ele deve dar licença àquele que tem. O diretor que tem medo, por exemplo, quando o diretor fala, mas eu tenho medo. Então eu já sugiro, entrega teu cargo, porque quem é diretor de escola não pode ter medo. Ele precisa fazer, cumprir o que a lei estabelece e, às vezes, isso exige energia, exige um pulso firme. Agora, eu concordo que a polícia tem que estar em torno das escolas, pelo menos nos horários de entrada e saída de alunos. Isso quando não tiver um lá na porta. As escolas têm que ter os seus portões fechados. O modelo é a escola privada. Você não entra numa escola privada a hora que você quer. O aluno não sai a hora que ele quer. Por que para a escola privada, onde existe um custo, onde é uma empresa privada que depende do cliente, por que lá existe esse tipo de coisa? Existe o uniforme? Por que existe controle de portões, controle de frequência?
e para a escola pública não existe. Então é falácia dizer que isso é autoritarismo, é excesso. Os portões têm que ser fechados, o acesso à escola tem que ser restrito, não é qualquer um que tem que ficar nas cercanias da escola. Pessoas que estão lá, que não são pais ou parentes de alunos, nem alunos, são pessoas desocupadas que certamente vão trazer prejuízo ao andamento escolar e à vida dos próprios adolescentes. Doutor Sérgio Harfuch, nós recebemos uma ligação de um pai aí, e ele está, segundo ele, está desesperado com seu filho, que é usuário de drogas, menor de idade, inclusive está armado e agredindo a sua família e seus irmãos dentro de casa. E aí ele pergunta, o que fazer? E aí faz um apelo, me ajude por favor, estou sendo ameaçado pelo meu próprio filho. Sim, é um quadro crítico onde o Estado interferiu na autoridade do lar, desautorizando os pais. E com isso, esses filhos se tornam os autoritários. Eles se empoderam de algo que eles não geraram. Ele não paga uma conta, ele não lava um pé de meia na casa dele, ele não consegue comer se a mãe não prepara, mas ele se sente dono da situação a ponto de chegar a um quadro desse. É evidente que estamos lidando com um extremo. Esse pai deveria ter trazido controle sobre seu filho desde quando ele era pequeno. Talvez tenha ele negligenciado, se negligenciou, está colhendo fruto disso agora. Mas ainda sempre há tempo. O que esse pai deve fazer é tomar a arma desse filho e dizer para ele, você não vai entrar mais aqui nessa casa se estiver armado ou usando drogas. É evidente que ele vai ter que enfrentar esse filho, vai ter que chamar a polícia se for o caso, porque a partir do momento que um filho é capaz de bater num pai, numa mãe, ou ameaçar de morte, o que vai ser da população e das outras pessoas? Então eu lamento muito que aconteça, mas eu ainda acredito que haja solução. Grande parte dessa gurizada é falta de disciplina, de controle, e às vezes, por erro dos próprios pais, houve uma rejeição de início, e aí a questão de conserto. Eu acredito que, caso a caso, há como sim trazer solução, e nós estamos tentando fazer isso a nível de escola, trazendo, inclusive, vou dizer, existe situação que só Deus tem que ser. Não adianta, traz o temor de Deus. Eu defendo essa linha, porque tem quem defenda o contrário. E como nós estamos num país livre, num país laico, eu vejo situações que, quando vem uma experiência com Deus na família, as coisas se assentam. É claro que isso implica em que todos reconheçam seus erros, perdoem-se, peçam perdão reciprocamente, e cada um faça com que o seu papel se cumpra. Doutor Sérgio, uma outra coisa que às vezes as pessoas se questionam, mas por que os menores são proibidos de trabalhar? Isso não faz com que esses menores fiquem nas ruas, não é? E aí, só aprendendo coisa errada, de repente aí tem aquele contato com o primeiro copo de cerveja, aí começa com a bebida, com álcool e com droga. O que fazer para colocar esses menores para trabalhar? Então, nós temos uma sequência aqui. Criança tem que brincar. Eu gosto muito de uma fala da doutora Ângela Costa, que a cidade não tem espaço para as crianças brincarem. Os parques de diversão estão com fezes de animais, brinquedos quebrados, expondo a risco. Se uma criança quiser brincar, tomara que ela tenha um quintal para isso, porque senão não consegue. Num segundo momento, estamos falando já de adolescentes, é evidente que eles precisam já ter um despertamento para a vida profissional, com escola a tempo integral ou com cursos profissionalizantes, mas que efetivamente profissionalizem, que orientem. A lei prevê esses elementos, mas não oferece, é utópico, ele não oferece condição. E mais uma vez desautoriza os pais, porque quando o pai quer levar o filho para aprender um ofício, ele sofre algum tipo de constrição, de medo. Em vista disso, nós tivemos até uma questão, porque quando eu digo que o aluno que suja a escola, ele tem que limpar, isso não é trabalho forçado, não é trabalho escravo, isso já está bem provado na sindicância que nós respondemos, já que o Ministério do Trabalho provocou esse incidente lá na OIT e a nossa corregedoria tomou toda a providência. Melhor que isso, eu falei ainda lá no Ministério do Trabalho, eles queriam que nós estivéssemos parando com esse projeto nas escolas. Eu quero avisar todos os professores e educadores que isso foi vencido e estamos de volta a essas práticas, porque a lei assim permite. E eu disse, então vamos fazer o seguinte, senhor procurador, eu vou te dar a lista de endereços de zona de meretrício e de boca de fumo, onde o senhor vai buscar gurizada trabalhando, meninas de 10 anos, meninos de 11, 12 anos trabalhando para esse tipo de segmento. E
ele achou que eu estava brincando. Mas eu mandei para o Ministério Público do Trabalho e tivemos, não esse que fugiu da raia, porque entregou o cargo dele de coordenador da infância, achando que não tinha lei, não tinha ação para isso, mas me veio a informação de que 2 procuradoras do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que são estudiosas, entraram com a ação e obtiveram êxito, condenando o traficante em ação trabalhista por dano moral coletivo. O que parece é que o traficante começa a ter mais medo do Ministério do Trabalho que da própria polícia. Da polícia. Porque eles vão ser realmente apenados e vão pagar por isso. Eu fui convidado recentemente para ir a Belo Horizonte, no Ministério Público do Trabalho, compartilhando essa experiência lá, que foi uma decisão inédita no país. Pela primeira vez, teve uma decisão trabalhista contra trabalho ilícito. E eu espero que haja muitas outras dessas, porque nós precisamos desarticular o quanto possível e tirar essa gurizada das mãos da criminalidade. Bem, nós sabemos que o senhor tem um compromisso às 8h15. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital. Dizer que o programa Tribuna Livre e a FM Capital, parceiros nesse trabalho, né? Estamos à sua disposição aqui sempre para conversar com a população, conversar com os pais, né? Porque os menores... Claro que nós temos aí crianças e adolescentes que estão aí do lado dos pais, obedecendo, reconhecendo realmente que os pais estão ali para o seu bem, não é que tudo que a gente fala com os filhos é para o bem, e que os professores estão aí tentando realmente ter aí o direito a ensinar sem ser questionado da maneira como às vezes inclusive com pessoas levando armas para a escola, faca, revólver, e quando o professor fala alguma coisa ali na frente é ameaçado, não é? Infelizmente. Então eu quero agradecer o espaço e a oportunidade, reafirmar essa parceria com o educador, eles sabem disso, com um bom gestor, e que eles têm acesso à informação imediata através da direção das escolas, junto à Promotoria da Infância e Juventude, a 27ª, onde lá tem um educador, lá tem um professor, um pedagogo e tem uma assistente social que orienta a escola em tempo real acerca de qualquer dúvida em relação ao estatuto. Aquilo que estiver acontecendo na escola, eles precisarem de esclarecimento até, se quiser por ofício, mas fazemos isso oficiosamente. A intenção não é trazer a escola para dentro da promotoria, não há condição, mas é solucionar os conflitos dentro da escola, como parceria com outros segmentos, como a Justiça Restaurativa, que muito bem tem sido realizada, coordenada pelo Dr. Roberto, juiz de direito, o Tribunal de Justiça apoiando. Estamos entrando agora com uma outra proposta da pedagogia sistemática, enfim, vários parceiros estão se agregando em prol do educador, em prol da educação, em prol da família, fortalecendo os vínculos familiares, a autoridade, digo, e não autoritarismo. Ninguém quer aqui a favor da violência, do espancamento, mas nós precisamos preservar esses valores, porque é dentro de casa que a gente vai ter isso solucionado, ou que está na escola, nunca fora da escola, na rua, ou na delegacia, na promotoria. E isso está em pleno funcionamento. Quem quiser pode entrar em contato através da ouvidoria do Ministério Público, que é o telefone 127, ou direto com a 27ª Promotoria de Justiça. Conversamos com o promotor de Justiça, Sérgio Fernando Harfuch. Doutor Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela participação. E lembrando, viu, papai e mamãe, aproveita aí neste domingo, convide seu filho para ir a um culto, para ir a uma missa, mas leve seu filho aí, não é, para conhecer um pouco mais, saber um pouco mais de Deus, quem sabe também vai te ajudar em muito.